princípio está funcionante. Então eu vou propor para vocês uma aula um pouco diferente hoje. Nós vamos dar uma escrita aqui no quadro. Depois eu vou passar esses slides aí, mas o importante é o que eu vou falar agora, no início, né? Então vai começar o módulo do trauma, só para vocês lembrarem, né? E existe uma perspectiva minha, muito minha, sim, do que eu entendo do que vocês precisam entender, saber, né? Do trauma ortopédico para atender no nível do generalista. Então, conceitos mais genéricos, né, que permitem que vocês apliquem esses conhecimentos em qualquer situação ou quase qualquer situação, né? Sempre tem exceções. Então, vou fazer algumas perguntas. Gostaria que vocês tentassem interagir um pouco, né? São perguntas simples do dia a dia. Aí vocês vão me respondendo e a gente vai construindo aqui um pensamento. Vamos organizando o pensamento de vocês também, né? Que mais? Nosso objetivo no trauma sempre vai ser reabilitação, né, do paciente, para ele poder voltar a andar, voltar a correr, fazer suas atividades de forma normal, né, habitual, dentro do que é possível fazer a partir da lesão que ele tem, né, inicial. Então, nós vamos fazer umas perguntas e aí vocês vão me ajudando. Eu queria que vocês imaginassem uma mesa de madeira. Essa mesa tem pés, né? Pés de madeira. Da onde vem a madeira? É uma pergunta simples. Vocês passaram no vestibular, é isso? Da árvore, alguém falou ali. Então a madeira vem da árvore. Vamos escrever aqui, ó, árvore. Então a gente corta a árvore e extrai a madeira. Do que a madeira é feita? Como é que quando você corta a árvore ali, o que aparece? Quando você corta assim, olha a base da árvore. Como é que estão dispostas ali? Como é que está? O que vocês veem na árvore? Vem? Anéis, né? Anéis. Então tem uma disposição ali em anéis. Agora vamos imaginar que vocês pegaram um pedacinho da árvore ali e colocaram no microscópio. O que tem olhando o pedacinho da árvore no microscópio? Tem? Canal do quê? Canais, o que mais? O que estrutura a madeira? O quê? Alguém falou aí. Celulose. E a celulose está disposta em quê? Em fibras, né? Vamos colocar assim, ó. Os anéis são formados por fibras. Fibras. Fibras de celulose. E a celulose, ela é formada de quê? Pô, vocês passaram no vestibular, não sabem disso? O amido é feito do quê? É um açúcar, mas é o que? É um encadeamento de qual açúcar? De glicose. E a celulose? De glicose, né? É a mesma coisa. Então é uma molécula com glicose, que é C6H10O5. Encadeamento, né? Muito bem. Então, nós temos a madeira, que é extraída da árvore. Quando você olha a árvore macroscopicamente, você observa anéis. Se você olhar microscopicamente, você vai encontrar fibras de celulose. E essa celulose é uma molécula que é formada por um encadeamento de várias moléculas de glicose. Muito bem. Quando você olha as fibras lá da celulose no microscópio, de que forma elas estão dispostas? O que vocês acham? Longitudinais. Vamos colocar assim, elas podem estar verticais, longitudinais, né? O que mais? Pode estar transversais também? Pode, né? Vou colocar aqui horizontais.
transversais. E elas podem estar também em sentidos irregulares, né? Diagonais e irregulares. Muito bem. Agora, se eu quisesse quebrar a madeira, a perna da mesa, o que precisa para a mesa quebrar? Ligar o ar no frio ou no quente? Tá quente, né? O que precisa para quebrar uma perna de madeira? Energia. Para quebrar. Preciso de igual a energia. Muito bem. E para quebrar uma molécula de celulose, o que precisa? Para fragmentar a celulose em várias moléculas de glicose, precisa do quê? Energia. Energia, tá? Então, para quebrar uma mesa, uma perna de mesa de madeira, eu vou precisar de energia. Para quebrar a molécula de celulose, eu vou precisar de energia. Então, quando a madeira se parte, o que está partindo? Está partindo as fibras de celulose. Então, o que mantém as moléculas grudadas? Uma ligação química, né? Então, a hora que você aplica alguma energia, você está desfazendo essas ligações químicas, as moléculas estão se separando e, consequentemente, as fibras vão se partir e, consequentemente, macroscopicamente, a perna da mesa vai quebrar, certo? Vocês conseguem entender que se eu tiver mais fibras verticais do que horizontais, isso confere à madeira uma resistência maior em determinada direção e sentido do que outra? Então, se as fibras estão assim, e se a gente tem fibras assim, essas fibras conferem resistência a uma certa energia, e essas aqui a outro tipo de energia. Certo? Então, vamos imaginar que a mesa, o pé da mesa, tenha fibras no sentido longitudinal. Qual que é a melhor maneira de quebrar ela? Vocês vão aplicar uma força assim ou assim? 1 ou 2? 1, né? É mais fácil você aplicar a força lateralmente para ela partir, né? Então é mais fácil a gente dobrar o pé da mesa do que a gente comprimir o pé da mesa. Imagina que tem um pé da mesa aqui, você vai tentar quebrar ele apertando ele. É muito mais difícil que você der um chute na lateral, certo? Muito bem. Então, outra característica interessante. Se a madeira está verde, ou se a madeira está madura, ou se a madeira está muito velha, onde que é mais fácil de quebrar? Quando a madeira está muito velha ou quando ela está verde? Quando está muito velha. É bom esse menino de óculos ali, ó. Perspicaz. Muito bom. Então, imaginem que a madeira mais velha, ela está mais fragilizada e a energia necessária para fragmentá-la é menor. Certo? Então, o que a gente pode concluir disso? Em resumo aqui. Primeira coisa. As fibras da madeira, dispostas de maneira irregular, ou com sentidos e direções diferentes, conferem à madeira uma resistência, certo? Então, isso aqui é igual a uma resistência. Então, a madeira e as suas fibras, em sentidos e direções diferentes, têm uma resistência. E 2, de acordo
com as fibras e com a energia aplicada, ela quebra ou não. Então, nós temos esse cenário, né? Imagine lá a madeira, as fibras da madeira elas estão dispostas em determinadas direções e sentidos, tem mais de um tipo de fibra do que o outro, e isso tudo, se a madeira está mais verde ou mais madura, mais seca, isso também, todas essas características físico-químicas, né, elas conferem à madeira uma certa resistência. Até aí tudo bem? Tá difícil? Por enquanto não. Dá pra gente, né, fazer essas ilações. E de acordo com essas quantidades de fibras, essas características, direções, né, como é que essas fibras estão configuradas dentro da madeira e a energia que é aplicada a ela, tanto a direção, o sentido e a intensidade, a madeira quebra ou não. Certo? E se a gente trocasse a palavra madeira por osso? É a mesma coisa. Entendeu? Aonde eu quero chegar? Então, o osso, ele também está disposto em anéis, né? E ele tem fibras. Vamos colocar mais embaixo aqui para a gente fazer um paralelo. Vamos trocar de cor para ficar mais bonito. Então, vamos pôr aqui o osso. Também tem anéis. Né? E ele também tem fibras. O que forma o osso? A madeira a gente sabe que é de celulose. E o osso? Qual que é a proteína que está no osso? É o colágeno. O colágeno é feito do quê? De um encadeamento de aminoácidos, certo? Então, em relação à celulose, nós temos o colágeno. E além do colágeno, nós temos uma parte do osso que não é orgânica, que é mineral. O que é mineral no osso? Quais são os elementos químicos que a gente tem? Cálcio e fósforo. E aí é uma molécula também, né? Que a gente chama de hidroxiapatita, que é formada de cálcio, apatita. É cálcio mais fósforo. Beleza? Muito bem. Dá para a gente assumir que as moléculas de colágeno, elas também, as fibras, né, de colágeno, elas estão dispostas em algumas direções e sentidos. E a gente tem mais de alguns tipos de fibras do que outros. Então, isso vai conferir ao osso uma determinada resistência. Entenderam isso? Então, pensem lá no osso microscopicamente. O osso é formado por fibras de colágeno. Algumas dessas fibras estão no sentido vertical, algumas estão no sentido transversal ou horizontal, né? Outras estão no sentido diagonal, algumas estão irregulares. E todo o conjunto dessas características faz com que o osso tenha uma certa resistência, assim como é a madeira. A resistência da madeira é igual à do osso? Não. Tá? E o que precisa para um osso quebrar? Energia. Energia. E é possível a gente presumir que a energia que é necessária para quebrar um osso depende do quê? As características das fibras e da própria energia. A direção, a intensidade e o sentido em que essa energia é aplicada ao osso. Certo? Então, se vocês entenderem essa relação macro e microscópica que o osso tem, vocês vão conseguir entender a aula hoje e por isso que a gente chama de princípios biomecânicos, né? Então, se eu estou dizendo para vocês que existe uma energia
que quebra o osso, que é capaz de vencer a resistência que o osso tem, a gente precisa conhecer qual é a resistência que ele tem e quais são os tipos de energia que são aplicadas ao osso e que conferem a ele algum tipo de fragilidade, certo? Então vamos para os slides. Alguém quer fazer alguma pergunta, por enquanto? E o osso também, de uma certa forma, quando ele é mais novo, ele não quebra exatamente como é um galho seco, né? Ele enverga, mas às vezes não quebra totalmente, né? Já um osso mais velho, osteoporótico, ele quebra muito fácil. Assim como a madeira, quando ela é verde, ela dobra, mas às vezes ela não rompe totalmente. Já um osso mais velho, que é osteoporótico, ele tende a quebrar assim como é uma madeira mais velha. Tá? Então nós temos aqui os princípios biomecânicos. Vamos começar aqui por um slide bem simples, que é onde a gente vai ter toda a nossa linha de pensamento aqui, né? Você tem que imaginar assim como se eu estivesse extraindo da minha cabeça todo o conhecimento que eu acumulei lá na minha residência e passando para vocês um passo a passo de qual é a reflexão que a gente tem quando vai pensar em tratar uma fratura. Então, pego lá a minha caixa preta, aquele cálculo matemático que eu faço em milissegundos e olhar o raio-x e dizer, olha, isso aqui é cirúrgico ou não, e se for cirúrgico eu vou fazer isso, isso, isso. Então eu estou quebrando toda essa cadeia de pensamento e trazendo aqui para vocês, então, como se fosse um mapa mental. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber são essas características de resistência, de qual é a energia que foi aplicada ao osso, para a gente entender o mecanismo que proporcionou a fratura. Segundo, depois nós vamos fazer uma classificação dessa força, dessa energia que passou, né? E qual é a região do osso que foi lesionada. E por fim, somando essas informações, o mecanismo e a classificação, a gente vai dar qual é o tratamento que a gente tem que fazer. Neutralização de vetores. Se eu não conhecer os vetores aqui do mecanismo, eu não sei qual vetor eu tenho que neutralizar. Tá? Então, é muito importante ter toda essa cadeia de pensamento traçada para que quando a gente chegue no tratamento, a gente saiba exatamente qual é a técnica cirúrgica que vai ser feita. Porque a técnica cirúrgica que vai ser executada no paciente depende desses vetores, porque eu preciso nela fazer a neutralização. Muito bem. Então, aqui é um esquema, né? Tirei da internet essa imagem, de como mais ou menos é o osso. Então, o osso tem bastante fibras longitudinais e tem bastante fibras transversais. E a gente tem algumas poucas fibras que estão nesse sentido diagonal, certo? Então, a madeira eu não sei como é que é, mas o osso é mais ou menos assim. A gente tem várias fibras no sentido longitudinal e várias fibras no sentido horizontal e algumas poucas no sentido diagonal. Por termos menos fibras nesse sentido diagonal, nós temos menos resistência a traumas torsionais. Então, essas fibras na diagonal, elas resistiriam às fibras, às energias no sentido rotacional, torsional. Mas como temos menos delas, a energia necessária para fraturar um osso no mecanismo torsional é mais baixa. Vou repetir. Então, quando você tem um trauma em torção, é mais provável que esse trauma, com menos energia, frature o osso. Por quê? Porque o osso, as características dele, do meu osso, do osso do Daniel, do osso da Marina, do osso da Thaís, são as mesmas
e a gente tem menos fibras que resistem a esse tipo de trauma, certo? Então, de todas as fraturas, as mais fáceis de acontecer são aquelas que são com traumas torsionais. E as mais difíceis de acontecer são aquelas que a gente tem traumas em compressão. Por quê? Porque temos muito mais fibras no sentido transversal que conferem ao osso uma maior resistência a esse tipo de mecanismo de trauma. Certo? Então, vamos passar adiante. Quanto maior ou quanto menor a quantidade de fibras diagonais, menor a resistência à torção e menor a energia necessária para que você desencadeie uma fratura. E conforme a gente vai avançando aqui, quanto mais fibras nesse sentido transversal a gente tem, maior resistência a gente tem a um determinado tipo de energia e mais difícil, eu preciso de muito mais energia para fraturar o osso se o trauma for em compressão. Então imagine assim, ó, num cenário onde você tem um vozinho que está no banheiro e de repente ele dá uma escorregada e torce o fêmur. Baixa energia. Para quebrar e provocar uma fratura em compressão, tem que ser uma queda de moto, uma queda do andaime, um acidente de carro. Entendeu? Então, quando vocês se depararem com um traço de fratura condizente com um trauma torsional, vocês devem imaginar que a energia que foi envolvida ali é baixa. Agora, se vocês se depararem com um traço de fratura que corresponde a um trauma em compressão, vocês já vão pensar que o que desencadeou aquela energia, o que desencadeou aquela fratura é uma alta energia, certo? E é muito importante para nós, na hora da gente entender a classificação, a personalidade da fratura, que a gente saiba se é pouca energia ou muita energia envolvida. Ou, trocando em miúdos, se tem menos lesão de partes moles ou mais lesão de partes moles. Se tem menos chance de uma fratura exposta, se tem mais chance de uma fratura exposta. Se tem menos chance de lesão vascular ou neurológica, ou se tem mais chance de lesão vascular ou neurológica. Então, a intensidade da energia é um fator que a gente consegue medir só vendo o raio-x, tá? Baseado no traço da lesão. Então, como são os traços da lesão, né? Traumas em tensão, a gente geralmente tem fraturas transversas, né? Então, como se a gente estivesse separando os dois pedaços do osso, e aí a gente tem traços transversos puros. As fraturas em compressão geralmente promovem fraturas oblíquas curtas. E a obliquidade a gente classifica como curta se ela tiver menos do que 45 graus. Tá? Então, você olha lá o raio-x, vê um traço oblíquo e ele tiver menos de 45 graus em relação a uma transversal da diáfise, você vai presumir que é um trauma em compressão. Nós temos os traumas em inclinação, como é o exemplo ali da perna da mesa de madeira, onde a força é aplicada na lateral, em uma das laterais, e na lateral oposta a gente tem uma força de distração ou de tensão, e na lateral da força a gente tem uma força de compressão. Então, isso também vai interferir na hora da gente fazer o tratamento. Uma pergunta bem simples para vocês. Se eu tivesse que escolher uma placa para colocar e neutralizar um vetor de força que está fazendo o afastamento dos fragmentos, em qual face vocês colocariam? Nessa ou nessa? Na 1 ou na 2? Na 1. Entenderam? Vocês já estão chegando onde eu quero chegar. Então, se aqui tem forças de tensão, e essas duas forças são opostas, né? Direções iguais, mas sentidos inversos. E elas promovem um afastamento do osso. O que eu preciso fazer para o osso ficar alinhado, anatomicamente falando? Eu preciso comprimir.
Se ela está tendendo a distender, eu preciso comprimir, né? E aqui, se a gente tem compressão e o traço é oblíquo, eu preciso fixar de uma maneira que eu neutralize essa obliquidade. Tá? Depois a gente vai mostrar, numa aula futura, como é que a gente faz isso. E por fim, os traumas, aqui é uma variante, né, dos traumas de inclinação, que seria inicialmente uma fratura mais transversa. A gente tem uma variação aí formando um triângulo, né? Esse triângulo aqui a gente chama de asa de borboleta. Depois eu tenho um vídeo ali para mostrar para vocês, se a gente conseguir tempo, né? E por fim, o trauma torsional. Se a gente aplicar essa energia num segmento ali, como é esse retângulo AB, a gente geralmente vai ter um traço que é perpendicular à diagonal desse segmento onde a gente teve a aplicação da força rotacional. Tá? Então, o que muda aqui dessa obliquidade para essa é que essa aqui é mais que 45 graus e essa aqui é menos. Então, vocês olham o raio-x. Olhou o raio-x lá. Tem um trauma transverso puro, provavelmente pode ser que tenha alguma energia de tensão ou de inclinação. Tem um traço oblíquo, curto, provavelmente é uma força em compressão. E se tem um traço oblíquo longo, aí é muito provável que a força aplicada tem componentes de rotação. Só para dizer aqui que eu não estou mentindo, né? Aqui a gente vê então um trauma torsional. Olha como é que é o traço da fratura. Ó. Espiral, ou que a gente chama de oblíqua longa. Uma obliquidade longa. Uma força em tensão, traço transverso puro. Uma força de compressão, que é um pouquinho, né, mais, talvez se a gente for medir ali a inclinação. Não achei um exemplo muito melhor, né? Talvez o próximo ali seja. Mas é um traço oblíquo curto. E os traumas de inclinação, aqui nesse caso, tem um fragmento terceiro em asa de borboleta. Né? Então aqui tem um tipo de raio-x que vai somar vários componentes, né? Então, aqui a gente tem uma fratura transversa na fíbula, a gente tem uma fratura oblíqua longa no terço distal da tíbia e uma fratura em inclinação no mesmo paciente, né? Mais no terço médio. Então, a partir dessa batalha, né, que acontece entre a resistência que o tecido tem e a energia, quando a intensidade da energia supera a capacidade de resistência do osso, acontece a fratura, e essa fratura ela vai ter um traço em particular dependendo de como é a direção e o sentido que a energia é aplicada. Difícil, né? Mas dá pra gente ir chegando lá. Muito bem. Então, aqui só são algumas premissas. A intensidade da energia depende da massa e da velocidade dos corpos, né? Todo tecido apresenta uma capacidade de dispersão da energia, ou que a gente chama de resistência. Essa dispersão, então, vamos dizer assim, eu tropeço aqui na frente de vocês e além de dar risada, eu posso me machucar, né? Vocês darem risada de mim, eu posso me machucar. Não é torcendo o meu tornozelo aqui no piso, liso, com uma intensidade baixa de energia que eu vou fraturar. E por que eu não fraturo? Porque o meu osso tem uma resistência. E essa energia do meu tropeção não foi suficiente para fraturar. Tá? Mas talvez um idoso que vem aqui e tenha o mesmo tipo de torção, ele frature. Por quê? Porque a resistência do osso dele é menor que a minha. Certo? E toda fratura, então, é o resultado de uma equação entre a intensidade da energia e a resistência do tecido impactado. Muito bom. Vamos adiante. A energia não desaparece. Esse item aqui, eu sempre esqueço de mencionar, mas eu vou explicar. A energia não desaparece, ela se transforma. A gente já viu isso em algumas leis físicas, né? Principalmente na termologia. Né? A energia, ela não. Como é que é? A energia
Não, nada se cria, nada se... Como é que é? Tudo se transforma, é isso? Lavoisier, é isso? Não lembro mais, né? Então, a energia não desaparece, ela se transforma. Então, a gente tem uma energia cinética. Vamos imaginar assim, um acidente de moto, um atropelamento. Então, você está na via lá andando de moto, né, Gabriel? Aí, de repente, um carro te bate em você na lateral. E esse impacto, essa energia cinética da tua moto e do carro vai proporcionar em você um impacto. Essa energia cinética, ela vai se transformar em alguma coisa. No que ela se transforma? Ela vai se dissipar no quê? O que vocês imaginam? No quê? Som. O que mais? Lesão. Deformação do carro, do veículo, da moto, né? E um impacto na perna do motoqueiro. Na perna do motoqueiro, como é que essa energia ela vai se manifestar, essa energia cinética? Ela vai proporcionar a fratura. Só que a energia que proporcionou a fratura, ela fica armazenada na fratura. Ela se transforma de cinética em potencial. Então, por que a gente precisa neutralizar os vetores? Porque a energia cinética, ela se transformou na fratura. Na hora que eu vou colocar a fratura no lugar, eu empresto a minha energia do meu corpo para pôr o osso no lugar. A hora que eu solto o osso, o que acontece? Ele sai. E o que faz o osso sair do lugar? Essa energia potencial acumulada. Então, na hora que eu vou colocar o osso no lugar, eu empresto a energia do meu corpo, coloco o osso no lugar, e aí eu instalo uma placa ou uma haste que vai ajudar a neutralizar essa energia potencial, que é aquela energia cinética que se transformou. Certo? Entenderam isso aí? Cheio de gente. Gosto de vocês, parece prestar bem atenção. Um silêncio aqui. Isso que eu estou fazendo uma grande revelação. Muito bom. Então vamos para parte 2 aqui. Então, mecanismo e vetores de força, acho que a gente liquidou, né? Pensem lá na madeira, na resistência, como é que são as fibras, que essa resistência do tecido, essa absorção da energia, ela vem dessa disposição das fibras, né? E a intensidade, quando ela supera essas características de resistência, aí acontece a lesão, a fratura, etc. Então, se vocês usarem a analogia da madeira, vocês vão, né, chegar lá. E aí a personalidade da lesão é uma espécie de algoritmozinho ali, né? Vamos tentar. Então, todo esse mecanismo da lesão, essa equação entre a resistência e a energia, ela promove uma configuração da lesão, que a gente viu ali. Pode ser uma fratura oblíqua longa, pode ser uma fratura oblíqua curta, transversa, com asa de borboleta, né? E tem uma intensidade, que eu já adiantei para vocês. Quanto mais baixa a energia envolvida, menor a chance de lesão de partes moles, menor a chance de desperiostização, menor a chance de lesão vascular ou nervosa, menor a chance de fratura exposta. E quanto mais, o inverso. Então é muito importante a gente entender qual é o traço de fratura, se é oblíqua longa, se é transverso, e qual é a intensidade, né? Se é uma energia que foi aplicada de baixa intensidade ou alta. E além disso, somado à anatomia da região lesionada, se é mais na metáfise ou se é mais na diáfise, isso tudo vai criar um cenário imaginário na nossa cabeça, onde eu vou somar todas essas informações e eu vou determinar se aquela fratura tem um risco potencial ou não, e se aquela fratura eu vou tratar da maneira A, B ou C, ou D, né? Então, esse cenário, que é composto não só por todas essas características biomecânicas, mas também se é um paciente tabagista, se é um paciente idoso, se é uma criança, se é uma gestante,
Ou seja, todo esse cenário montado, a gente chama de personalidade da fratura. Tá? É uma espécie de classificação mental ali que a gente faz. E aí a gente vai identificar, então, se tem mais lesão de partes moles ou não, quais são os vetores deformantes, né? Quais são as musculaturas que estão envolvidas ali também ajudando na deformação. E a partir desse cenário, a gente vai definir qual é o melhor tratamento. Vamos imaginar um cenário simples. Uma criança que caiu de uma mureta, uns 50 centímetros. Ela machucou o antebraço. Né? Caiu, bateu o antebraço e fez uma fratura. Então, qual que é o cenário, né? Qual que é uma fratura transversa ou né, uma fratura... Tem uma certa configuração da lesão, tem uma certa intensidade, caiu de uma mureta de 50 centímetros, é na diáfise do antebraço e é uma criança. Então, você tem ali um cenário. A partir desse cenário, eu vou identificar se tem algum risco potencial de lesão de partes moles, quais são as musculaturas envolvidas ali que podem deformar a fratura, e aí, a partir disso, eu defino o tratamento. Né? Então, é um cenário. Vou imaginar um motoqueiro lá, o Gabriel. Acidentou de moto, foi atropelado. Qual que é o mecanismo da lesão? Alta intensidade. Né? Uma energia de alta intensidade. Tinha fratura exposta, era uma fratura exposta da diáfise do fêmur. A gente tem um cenário. Se é um idoso, com certeza o risco potencial de complicações é maior. No Gabriel, que é novo, o risco é menor. E tudo isso define a melhor maneira de tratar. Então aqui tem um exemplo, uma criança que fraturou a diáfise do fêmur, né? Qual que é o segmento? É o fêmur, coxa. Qual a parte do segmento lesionada? Diáfise. Qual foi o mecanismo da lesão? Configuração e desvio, né? Configuração, uma fratura transversa, no terço médio ali do fêmur, né? E o desvio, isso aí nós vamos aprender na aula de raio-x, né? Tem um desvio medial e anterior. E qual a suposta extensão da lesão de partes moles, né? Nesse caso, uma fratura fechada numa criança, você imagina que o trauma que fez essa lesão é muito menor do que um atropelamento de moto. Então, o risco potencial de lesão de partes moles, de desperiodização, de fratura exposta é muito menor do que a de um motoqueiro. Então, você tem um cenário, e a partir desse cenário, você identifica o melhor tratamento. Nós vamos ter uma aula também sobre classificações, daí eu vou passar para vocês essas imagens, né? Então, aqui, as classificações na ortopedia, elas sempre partem do que tem menos energia e complexidade para o que tem mais energia e complexidade. Então, se é uma fratura espiral, lembra que eu falei lá, para fraturar um osso com trauma torsional é muito mais fácil do que um trauma em compressão? Qual que é a primeira classificação? A A1. São as fraturas com trauma torsional. São as que precisam de muito menos energia e que promovem traços muito mais simples. Né? Já aqui você vai ter um trauma em compressão, né, severo. E aqui são as fraturas metafisárias. Então são traumas com menos energia, as extraarticulares, até as fraturas mais complexas, que envolvem tanto a parte articular quanto a parte metafisária. Então a gente vai ter uma aula só para falar dessas classificações. E por fim, o tratamento, né, que é a neutralização dos vetores. Então, a partir do momento que vocês entenderam o mecanismo, entenderam a intensidade do trauma, identificaram qual é a região anatômica que foi fraturada, analisaram o perfil do paciente e traçaram esse cenário, vocês vão entender qual é o risco que esse paciente tem de lesão de partes moles, quais são os vetores deformantes, a musculatura que está envolvida ali, que pode fazer com que o osso desvie ou não. E aí vocês vão entender quais são as melhores técnicas de tratamento para aplicar naquele paciente. Convicção.
de que eu escolhi a melhor forma de tratar. Pode ser um tratamento não cirúrgico ou um tratamento cirúrgico. E se for um tratamento cirúrgico, tem duas técnicas que a gente usa, que é a estabilidade absoluta e a relativa. Entendeu? Então, vamos passo a passo. Entendi o mecanismo, conheci a energia que proporcionou a fratura, vi o raio-x, entendi qual é o traço, né? A energia envolvida, a complexidade daquele traço. Analisei o perfil biológico do paciente, se é uma criança, se é um idoso, se é uma gestante, se é um jovem, se é, né? Então, tracei esse perfil, compus um cenário. A partir desse cenário, eu vou estratificar o risco que esse paciente tem e a partir desse risco, a gente vai escolher qual é a melhor técnica de tratamento. E os tratamentos podem ser conservadores ou cirúrgicos, e dentre os cirúrgicos, estabilidade absoluta ou relativa. O que é esse negócio aí, né? Depois eu vou passar no último slide ali o que é estabilidade absoluta e relativa. Então, o que é importante para um osso colar? Toda fratura para consolidar, ela precisa do quê? 2 itens só: estabilidade e suporte biológico. Então, estabilidade. Onde é que eu dou estabilidade para o osso? Quando eu imobilizo, quando eu reduzo e fixo. Redução é colocar o osso no lugar. E a fixação é óbvia, né? Então, estabilidade eu dou imobilizando e fixando. E o suporte biológico é intrínseco da pessoa. Qual que é a vascularização, qual que é a integridade de partes moles, a integridade do hematoma fraturário, o grau de desperiostização, né, que esse paciente tem. Então, quando a gente vai pensar lá numa lesão e eu quero estratificar qual o risco dela potencial de ter complicações, eu sempre vou pensar assim, qual a melhor maneira de eu dar estabilidade para essa fratura e qual é a melhor maneira de eu não agredir mais partes moles para que o suporte biológico não fique ainda mais prejudicado. Tá? Então, quando a gente vai tratar, a gente sempre vai pensar nessas duas coisas, nesses dois fatores. E a estabilidade, então, no tratamento cirúrgico, tem duas técnicas mais importantes, a estabilidade absoluta e a relativa. Qual que é a diferença entre elas? A estabilidade absoluta, ela vai buscar neutralizar todos os vetores de força que proporcionaram a fratura. Então, você tem lá a energia que vai fazer a fratura, a energia que vence a resistência. Essa energia é torsional, ela é em compressão, ela tem tensão, tem inclinação. Quais são todos esses vetores que proporcionaram a fratura? A partir do momento que eu identificar todos, eu vou escolher um implante, ou uma placa, ou uma haste, ou um fio, ou uma haste metálica fina, que vai neutralizar todos esses vetores. Isso a gente chama de estabilidade absoluta. Certo? Então, neutralizar todos os vetores de força exige, muitas vezes, que você faça mais agressão às partes moles. Então, quando eu me proponho a neutralizar todos os vetores de força, de forma geral, eu estou assumindo o risco de ter que desperiostizar mais, de ter que agredir mais as partes moles e eu prejudicar o suporte biológico. Então, eu tenho uma estabilidade muito grande, mas o suporte biológico eu posso comprometer. Então, voltando no slide lá, o que eu preciso para o osso colar? Estabilidade e suporte biológico. Se eu jogo toda a responsabilidade na estabilidade, provavelmente eu prejudico um pouco o suporte biológico. E a estabilidade relativa é o quê? É o contrário. Eu uso implantes que não dão tanta estabilidade, mas eu não agrido partes moles tanto quanto eu faria se fosse estabilidade absoluta. Então é uma gangorra. Na estabilidade relativa eu estou priorizando o suporte biológico porque eu não estou interferindo na vascularização, eu não estou aumentando a minha agressão às partes moles, eu não estou
invadindo o hematoma fraturário. Em contrapartida, a estabilidade que eu gostaria de dar, de neutralizar todos os vetores, que seria um fator importante, eu também não vou atingir. Então, na hora de escolher o tratamento cirúrgico, eu vou para a estabilidade absoluta, que é neutralizar todos os vetores, mas com algum risco potencial de eu prejudicar o suporte biológico, ou eu vou para a estabilidade relativa, assumindo que eu não vou dar tanta estabilidade ao tratamento, mas, em contrapartida, eu não vou prejudicar mais a biologia do paciente. Vamos ver se vocês entenderam esse conceito. Vou dar um exemplo simples. Vamos usar o exemplo de um senhor idoso. Esse senhor idoso, ele é fumante, ele tem diabetes, supostamente, então a vascularização dele já não é tão boa, né? E ele fez uma fratura na diáfise do fêmur. Vocês usariam uma estabilidade absoluta ou relativa? Relativo. Por quê? Porque se o suporte biológico que ele tem para consolidar a fratura, ele é tabagista, ele é idoso, é diabético, já está comprometido, se você for comprometer mais ainda, abrindo, arregaçando a musculatura, desperiostizando, invadindo o hematoma fraturário, isso vai fazer com que a fratura talvez não consolide adequadamente, certo? Agora vamos imaginar um outro cenário. É um paciente adulto jovem, 35 anos, e ele teve uma queda e ele fez uma fratura fechada dos ossos do antebraço. O que vocês fariam? Estabilidade absoluta ou relativa? Se eu dei um exemplo de relativa, provavelmente agora é absoluta, né? Mas vamos entender a lógica. Paciente jovem, ou seja, tem um suporte biológico bom, não tem nenhuma outra comorbidade, uma fratura fechada, provavelmente uma energia não tão alta, só caiu de altura. É possível eu abrir a pele do paciente, afastar a musculatura, assumir que eu vou fazer pequenas lesões no periósteo, eu vou remover parte do hematoma fraturário, mas em contrapartida, eu vou colocar uma placa que vai neutralizar todos os vetores e eu vou dar a máxima estabilidade. Entendeu? Então tem momentos onde eu vou priorizar a estabilidade e tem momentos onde eu vou priorizar o suporte biológico. Agora, essa decisão que vocês têm que tomar, ela se baseia no quê? Na personalidade da fratura, na classificação. E para fazer a classificação, eu preciso do quê? Entender o mecanismo que proporcionou a fratura, dos vetores, né, do grau de partes moles lesionado. Então, você tem que compor esse cenário e a partir desse cenário dado, aí você identifica qual a melhor maneira de tratar. Se conservador ou cirúrgico, e se for cirúrgico, estabilidade absoluta ou relativa. Certo? Era o recado de hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, assim, antes que... Todo ano eu dou essa aula, todo ano tem essa pergunta. Haverá momentos onde mesmo eu, identificando um certo cenário, eu vou me contradizer e usar um tipo de técnica. E isso é possível de acordo com a experiência do profissional, de acordo com circunstâncias de trabalho, né? Se tem um material, se não tem. Então, muitas vezes a gente pode até ir contra a ciência, mas a favor do paciente no sentido de resolver mais rapidamente o problema que ele tem. Tá? Então, é sempre estabilidade absoluta no cenário X? Nem sempre. Vai um pouco da cabeça do doutor, vai um pouco do arsenal terapêutico que ele tem. Eu sei de colegas que têm alguns materiais que eles não têm acesso. Então, nesses casos, às vezes o cara vai usar uma técnica um pouco diferente porque circunstâncias não o impedem, né, de fazer a melhor escolha. Tá? E também as pessoas podem fazer escolhas erradas. Isso é aí que está a deficiência da ortopedia, né? Muitas vezes a gente faz escolhas erradas
para um determinado cenário, e aí o paciente infecta, a fratura não cola, que mais? Perde a redução, né? O osso sai do lugar de novo, porque não deu estabilidade suficiente, entendeu? Então tem circunstâncias onde a gente pode falhar nessa escolha por uma interpretação errônea do cenário, principalmente. É muito importante entender o cenário para que depois lá na frente o tratamento seja ajustado a ele. Beleza? Mais alguma pergunta? Fala, meu. Antes está falando, me confundi. Uma fratura oblíqua não pode ser uma fratura transversal, mas foi a outra, é isso? Pode ser. Porque um traço Pode ser. transversal, né? E a outra tem um traço mais na diagonal, né? Aí a obliquidade, tanto a longa quanto a curta, no trauma em compressão, por exemplo, vamos imaginar um cenário do osso aqui, né? Ele tem fibras assim e ele tem fibras assim, né? Daí ele tem algumas fibras assim. Então, quando a energia é aplicada aqui, muitas vezes ela percorre o osso e daí a hora que ela chega aqui ela faz isso. Então, por isso que às vezes quebra, o trauma em compressão quebra em oblíqua, né? Daí ela segue a linha da diagonal da fibra. Manda. Professor, dá para associar, tipo, a estabilidade absoluta com parafuso e placa? Sim. E, tipo, sim, dá para usar, tipo, essa placa na relativa? Dá. Vou explicar. É uma aula mais para frente, mas eu já vou aproveitar. Então, dois cenários. Tem uma fratura aqui, transversa, e o trauma é em distensão, né? Tensão. Então você tem uma placa que você consegue colocar aqui e ela vai, quando você coloca os parafusos, ela promove compressão. Então essa placa ela vai comprimir aqui o osso. Tem uma tecnologia, né, na placa. Ela tem um buraco assim, ó. Então, a hora que você coloca o parafuso aqui, ele vai descer uma rampa. Ele vai percorrer um trajetinho. E ele vai ficar por fim aqui, ó. Então, eu vou apertando, ele vai descendo a rampa. Porque ele vai descendo a rampa para esse lado aqui a rampa é assim, para esse lado aqui a rampa é assim. Então ele, entenderam isso? Ele comprime, né? Aí, para você colocar o parafuso nesse canto, para ele descer a rampa, tem um guia específico. Esse guia ele é excêntrico, que a gente chama, né? Então a gente encaixa esse guia no buraco da placa, e daí ao invés dele fazer o furo bem no centro do buraco, ele faz mais no canto, que coincide com essa parte aqui. Daí a hora que ele vai descendo a rampa, você vai apertando, vai descendo a rampa, ele vai comprimindo. Agora vamos imaginar um outro cenário, uma fratura de fêmur. Então tá lá a fratura e ela é multifragmentada. Tá tudo zoado aqui no meio. E aí é um paciente que tem um perfil biológico ruim. Ele teria tudo para você usar uma estabilidade relativa. Então aqui eu usei uma estabilidade absoluta. Eu neutralizei com compressão vetores de tensão. Aqui, o que eu faria? Na estabilidade relativa. Você faz um cortezinho na pele aqui e outro aqui embaixo. E aí você desliza a placa aqui por cima, ela vai entrar aqui. E aí você vai pescar ela aqui, ó, com 3 ou 4 parafusos aqui e 3 ou 4 aqui. Daí você não está invadindo a área da fratura, você não está removendo o hematoma fraturário, você não está promovendo uma grande desperostização. Você entra por um orifício ali, passa a placa por baixo da musculatura e aí você faz a fixação à distância. Então, isso aqui é um tipo de aplicação de placa na estabilidade relativa. Tá? Então, aqui eu assumo que eu não estou dando a máxima estabilidade, mas eu estou evitando lesionar mais as partes moles. Fechou? Mais alguma pergunta aí, pessoal?
Então tá bom. Então na aula que vem é o seguinte, vou dar o esquema. Nós teremos uma aula de semiologia ortopédica no trauma, né? Então essa aula tem gravação lá no YouTube. Vale a pena vocês darem uma lida, porque na aula aqui nós vamos fazer exercícios. Então é bom que vocês venham já meio que sabendo, né? Então, na aula passada eu comentei, para quem não veio, né, que a gente vai fazer um projeto piloto aqui, onde vocês vão precisar assistir a aula no YouTube, é 40 minutos. Dá para assistir 1 minuto e 1,5, porque eu falo lento, né, devagar. E aí depois vocês podem vir para a aula municiados com um caderninho, um papelzinho. E aí eu vou passar alguns exercícios no quadro para vocês estarem fazendo. Beleza? Então é isso. Tomara que tenha ficado boa a gravação.